Bom dia! O tema da nossa aula de hoje é esse tema aqui, ó, sobre locomoção, tá? Que é a locomoção dos animais. Esse tema a gente tá na página 184, tá? Então, a locomoção dos animais é a gente fazer essa reflexão. Será se todos os animais se locomovem da mesma forma? Não, né, gente? Então, vai depender de quê? A locomoção dos animais geralmente está de acordo com o ambiente em que ele vive. E a locomoção do animal, né, os animais eles têm essa habilidade de locomoção para quê? Né? Para que existe a questão da locomoção do animal? Por que um animal ele tem que se locomover? Por diversos fatores, né, gente? Por exemplo, tem alguns animais que eles têm que migrar de um ambiente para outra, né? Por exemplo, gente, outra função também muito importante aí dos animais, que contribui muito aí com a questão do equilíbrio, né? As plantas que ficam lá imóveis e que são justamente os animais que fazem o papel de levar os grãos de pólen, ou seja, fazer a polinização. Então, isso é muito importante, porque o animal, nesse caso, ele é o agente dispersor, ok? Então, está relacionada ao comportamento, por quê? Porque está relacionada à questão da sobrevivência, né? A questão de delimitação do seu hábitat, da busca pelo alimento, da fuga, né, de um possível predador. Então, isso é muito importante, né, esse processo aí de movimentação do animal. E está muito relacionado aí, como eu acabei de mencionar, com o meio em que esse animal vive, né? Por exemplo, os animais aquáticos vai ter sua locomoção sustentado pela água, né? E os animais terrestres vão apresentar outros elementos para a sustentação do corpo, né? Então, está muito relacionado aí com a questão das células musculares, que são denominadas de miócitos. Então, essas células musculares, elas formam o tecido muscular e o tecido muscular em si forma os músculos, né? Então, o que vai estar favorecendo aí a locomoção do animal terrestre? O músculo aderido ao esqueleto. Então, é o músculo esqueleto que vai permitir aí a ampla diversidade de movimento que nós temos aí nos grupos de animais, tá ok? Os músculos são compostos de células contráteis, como eu acabei de mencionar, que são os miócitos, e com exceção das esponjas que não formam tecidos, o restante tem os outros animais formam os tecidos. E a reunião dessas células contráteis, né, a reunião de células contráteis vai formar o tecido muscular, que vai compor o quê? Os músculos, que vai ser a principal estrutura aí responsável pelo movimento do corpo dos animais, né? Então, mais uma vez eu vou mencionar que o nome dessas células, que são alongadas e que fazem contração, são miócitos, e essas células elas têm a capacidade de se contrair e relaxar devido a quê? A filamentos proteicos, denominado actina e miosina, tá ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui a actina e a miosina. Ó, actina e miosina. Então, esses filamentos, elas vão deslizar, né, uma sobre a outra, ok? E são aí, gente, três tipos, deixa eu voltar aqui pra mim. E são aí três tipos de
tecidos musculares, né? Existe o tecido muscular estriado, esquelético, que tem contração voluntária, é justamente aquele tipo de tecido muscular que é aderido aos ossos, ao esqueleto. Existe o tecido muscular cardíaco, que é aquele que compõe o músculo, né, do coração e tem contração involuntária, quer dizer que não depende da nossa vontade. E existe aí o não estriado, né, que são aqueles que compõem os órgãos viscerais, tá? Como eu falei para vocês, a maioria dos movimentos dos animais, da locomoção, vai ocorrer justamente com essa interação de músculo e esqueleto, né? Para quê? Para aumentar a eficiência da locomoção, né? Então, é claro que a gente sabe que o esqueleto, além de estar associado à locomoção, vai estar associada também à questão de proteger alguns órgãos do corpo, né? Alguns órgãos internos aí do corpo. Mas vai existir diferenças no esqueleto de certos animais, tá? Fisiologicamente falando. Por exemplo, existe o esqueleto hidrostático. Essa palavra hidro vem da palavra grega que significa água. Então, consiste em um volume de fluido contido em uma cavidade corporal, né, do animal por tecido muscular, cercada por tecido muscular. Então, ao se contraírem, os músculos empurram o fluido no interior da cavidade. Então, quem tem esse tipo de esqueleto hidrostático? Imagine aí, é uma cavidade com água dentro e os músculos, ao contraírem, vai provocando aí o movimento do animal. Então, quem tem esse tipo de locomoção são os quinidários, como águas-vivas, anêmonas do mar, são os anelídeos, né, como minhoca e outros invertebrados de corpo mole, tá? Exoesqueleto. O que é o exoesqueleto? Essa palavra exo significa por fora e já é um esqueleto, como o próprio nome já diz, que fica por fora, que fica externamente ao corpo do animal e que vai estar relacionado aí com a proteção contra danos mecânicos e contra a desidratação. Então, isso vai variar muito de acordo com o grupo, né? E esse exoesqueleto aí, ele vai ter pontos de apoio para os músculos. Então, são encontrados em artrópodes, como insetos e também caranguejos, né? Camarão, lagosta, né? E alguns moluscos também, né? Vai ter esse exoesqueleto, esqueleto por fora, ok? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é um exemplo de um molusco. Aqui nós temos uma concha calcária que não deixa de ser um esqueleto, um exoesqueleto, tá ok? Bem, gente, e o endoesqueleto é o esqueleto que fica por dentro, né? O que acontece no grupo dos vertebrados. Então, os músculos ficam ligados internamente ao esqueleto e esse esqueleto ele vai crescer junto com o animal, que é uma diferença do exoesqueleto, que quando o animal cresce, ele tem que trocar de esqueleto, né? O esqueleto vai ficando apertado e ele vai ter que fazer essa troca.
né? Ele abandona o esqueleto apertado e começa a formar um novo exoesqueleto. Agora o endoesqueleto não, vai crescer junto com o animal, né? E ele pode ser composto de placas calcárias, como ouriços do mar, e de cartilagem, como é o caso dos tubarões, e predominantemente nos mamíferos são ossos, tá ok? Vamos falar um pouquinho da locomoção humana, ou seja, da locomoção dos seres humanos, né? Que vai estar envolvido aí esse sistema, que é o sistema muscular, né? O sistema esquelético também, que esses dois sistemas juntos, muscular com esquelético, vai ser chamado de músculo esquelético, sistema músculo esquelético, e é justamente onde o músculo e o esqueleto vão estar trabalhando em conjunto, unidos pelos tendões, que são as estruturas alongadas, né, que é composto aí de tecido conjuntivo. E os ossos, gente, são o quê? São estruturas rígidas, né, que ficam em contato um com o outro através de articulações. Por exemplo, só no meu dedo aqui eu tenho articulação, então eu tenho um ossinho aqui, eu tenho outro ossinho aqui e outro aqui, né? Então, esses três ossinhos que eu acabei de mencionar, eles vão estar unidos um com o outro através de articulação, né? Eu tenho articulação aqui, ó. Tenho essa articulação aqui, tenho a articulação da perna. Sempre que um osso se encontra com o outro, né? Eu tenho aí essa articulação, justamente para também estar garantindo o movimento de maneira correta e sem que haja o desgaste, né? Por exemplo, existem os ligamentos. O que são os ligamentos? São bandas flexíveis de tecido conjuntivo que mantêm os ossos unidos de maneira correta. Na região de contato entre os dois ossos, também pode haver a cartilagem, sabe? O que é a cartilagem? Aquela estrutura esbranquiçada que fica geralmente na ponta dos ossos e é justamente evitando para que não haja aí o desgaste, né, dos ossos na hora do atrito entre um osso e outro. Então, é para evitar o desgaste, né? Vocês sabem que o corpo humano é capaz de realizar muitos tipos de movimento e os músculos é que puxam os ossos. Por exemplo, o músculo ele vai estar ligado ao esqueleto e é justamente aquele músculo que vai puxar a, aquele esqueleto no qual ele está ligado, né? Justamente para permitir o movimento, tá? Então, esses movimentos, eles são antagônicos, ou seja, quando se contrai um músculo, né, ou seja, quando faz o movimento, os ossos, em um sentido, a contração e o movimento é em sentido oposto, tá ok? O esqueleto humano, gente, vocês sabem quantos ossos nós temos no esqueleto humano? 206 ossos, além de estruturas cartilaginosas. Os ossos, eles vão estar divididos em ossos membranosos, como são esses do crânio, tá? E os cartilaginosos, como dos braços, das pernas, tá? Por quê? Por que são chamados cartilaginosos? Porque eles, antes deles se tornar rígidos, como eles são formados a partir de cartilagem. Ou seja, quando um bebê, quando se é bebê, se tem mais cartilagem que depois vai se transformando, né, em osso. Ou seja, vai havendo a ossificação.
Em relação à estrutura dos ossos também varia, elas vão ser classificadas em compacta, quando é aquele osso mais sólido, duro, e esponjoso, quando existe, né, na cavidade interna do osso, essas estruturas que se assemelham a esponjas, né? Acho que vocês já viram isso quando você quebra um osso, principalmente aí na ponta, e aí você percebe várias estruturas aí compactas, né? Principalmente aí nas extremidades, tá? Gente, então, nós temos na página 187 a imagem do esqueleto humano, que eu quero que vocês analisem direitinho como é que é o esqueleto humano. E vou falar só um pouquinho aqui da saúde do sistema muscular e esquelético. Por quê? Porque existem problemas que estão relacionados ao sistema muscular, por exemplo, lesões, né? E contraturas musculares, tipo cãibras, né? Quanto aos ossos e articulações, quais são os problemas? Luxações. Então, isso é em decorrência de quê? O que pode ocasionar esses problemas? A questão da postura inadequada no dia a dia, né? Acidentes diversos, inclusive durante a prática de atividade física, tipo jogar bola, por exemplo, né? Dançar, fazer um movimento errado. Então, o que se deve fazer para poder evitar esses problemas? Ter muito cuidado com a questão da postura e também, caso já tenha algum tipo de lesão, tem que fazer o tratamento, né? Tem que fazer o tratamento dessas lesões, fazer com que o médico acompanhe tudo isso. Então é isso, gente. Na página 187 tem atividade que é para ser realizada, que é a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, tá ok? Então, um grande abraço.